Boa tarde, como você está? Hoje, no domingo 1º de março de 2026, gostaria de compartilhar e discutir com vocês o que possível ocorrer no Oriente Médio e as medidas preventivas que as América Latina, Europa e África devem tomar. Não há dúvida que estamos testemunhando os maiores níveis de risco nos últimos anos e que nossos países estão realmente ameaçados de ser atacados. Dados os eventos, a agenda e a iniciativa dos últimos meses, assim como todos os mecanismos nacionais, cooperação regional e hemisférica, mecanismos de segurança estratégica e preventiva, é uma visão urgente diante da convergência de organizações criminosas organizadas e terroristas. Começando com a prisão de Maduro, a neutralização da nova geração do líder cartel de Jalisco, El Menjo, e os ataques preemptivos dos Estados Unidos e Israel ontem contra Hezbollah, Irã e seus representantes, eles prestaram homenagem ao regime liberal que desafia a vida, a liberdade e os direitos civis por meio de logística e narrativa e hierarquia. Este fim de semana, os objetivos são eliminar ameaças nucleares, programas de mísseis, modelos e drones, bem como a decapitação da teocracia de Ayatollah e seu sistema. A resposta não só foi atacada em 9 países árabes, nem não se limitará à repressão doméstica, mas há alguns fatores que indicam a necessidade e alto nível de estímulo. A busca de preencher vagas e obter referência da liderança gerará mais radicalismo e entusiasmo. Portanto, enquanto alguns países tomem posições, esse confronto continuará, o que não é decisiva para a retaliação e a América Latina como hemisfério. Esta é uma rede de convergência do Irã que já veio da dimensão xiita, como Jihad, Hezbollah, até mesmo Hamas, ou a União dos Tribunais Islâmicos com barcos de velocidade, que replicaram suas práticas no Caribe a pedido dos regimes venezuelanos e nicaraguano, o que lhe proporcionou muito conforto porque eles são muito fraco, mas ainda não foi concluído ou concluído, então eles procuram alvos e por meio de grupos criminosos organizados, contatando muito difícil para evitar atribuição, como o líder do Hezbollah Karaki, que vem recrutando pessoas desde a década de 1980 e desempenhou um papel fundamental em vários ataques, incluindo a Embaixada de Israel e a AMIA, em 1992 e 1994, que ele tentou fazer isso ano passado. Os ataques do Brasil da faixa de Gaza para Israel após os incidentes de 7 de outubro foram bloqueados durante as operações Trapiche e Trapiche-FT, sugerindo que eles têm um modelo novo e mais dinâmico de trabalhar com agentes da comunidade libanesa ou islâmica, mas também, como fizeram 30 anos atrás, eles trabalharam com criminosos subcontratados de baixo valor que até sabem quem os deu. O alvo será atualizado porque Ebola negou sua participação nos ataques contra a AMIA e as embaixadas israelitas ou xiricanas, que tomou sua retaliação. Ele trouxe condolências aos seus líderes reprimidos e retaliou contra a recusa da Argentina a fornecer urânio. Essa situação é muito frágil. Para a América Latina, uma rede de convergência entre crime organizado e terrorismo continua existindo, convergem com regimes autoritários e a necessidade de muitos estímulos viciosos e facilitações de mobilidade ainda estejam totalmente aproveitando sua capacidade, mesmo que os governos e os conselhos municipais, bem como os sistemas judiciais e jurídicos regionais, não estejam prontos para assumir responsabilidades. Como eu disse antes, você não reconhece as ações de Hezbollah em ataques contra alas chilicanas, a Embaixada de Israel, a MIA e suas capacidades. Podemos falar sobre o Trem Araguá, assim como o poderoso PSC ou o Comando Ibermédio do Brasil. Há alguns anos, os Zetas tentaram executar um ex-diplomata Israel em Washington por meio desses cartéis, organizações criminosas como Amigos, Famílias do Norte e o cartel mexicano. Mas também há máfias da China, Itália ou da Europa Oriental que têm a capacidade de ter influência por meio de ações de informação falsas. A persistência e a sustentabilidade levou a ataques sistêmicos e assimétricos, como os ataques do ex-presidente Duque contra a Colômbia ou contra o ex-presidente Piñera contra o Chile,
Além das declarações loviais, essa situação também significa coordenação e cooperação internacionais entre agências de segurança e inteligência, lista, expansão e fortalecer sistemas de monitoramento e segurança em locais-chave, como aeroportos, infraestrutura estratégica e computacional, que preservam a biométrica dos indivíduos, especialmente os escritórios diplomáticos de todos os países, especialmente aqueles que já tomaram posições na linha de frente dos aliados, mas isso não garante que eles se tornarão alvo, pois no contexto da Operação Trapiche, o último ataque sobre hotéis foi evitado no Brasil de Lula ou Blanco, especialmente na Bolívia, onde ele acabou de assinar o presidente Arce. Os acordos de defesa e imigração com o regime teocrático iraniano, que desfrutam da existência e até mesmo estabeleceram sistemas de imigração benéficos em seu país que podem irradiar para outras partes da região. Portanto, devemos avaliar e cuidar bem de centros e pessoal com alto valor de referência estrangeiro. Despertar as instituições de segurança com uma nova agenda regional e hemisférica que devem ser ativada no acordo, mas mais importante, compartilhar informações e definir prioridades com base nos desafios magnificados surgiram desde a execução de Khomeini e seu sucessor, Khamenei. 1111. Desafio. Como raramente ajudamos países latino-americanos, precisamos organizar o monitoramento e sabemos que os recursos são limitados, que são substituídos pela cooperação e fornecemos melhores sistemas. Se você ganha confiança no seu trabalho diário, isso é de longo prazo, não uma semana de trabalho parece acabado. Isso permanecerá até que a enorme ameaça do Irã e seus agentes terminará. Para o eixo vicioso, a declaração de que estamos em alta vigilância ou que nossos compatriotas não viajarão para o Oriente Médio é importante, mas também devemos facilitar a expressão e a proativa entre agências internas e externas do governo. A chamada economia negra e a informalidade do lavagem de dinheiro, negócios sujos e fluxos de criptomoedas devem ser o foco de pessoas e atividades interessadas fora da vida cotidiana. Tudo deve ser relatado às autoridades e nada é mais importante do que agora é que eles estão nos momentos mais falsos no início e eles. Ontem, mais de 40 dias após a confirmação oficial da morte do Supremo Líder e o luto, um dia simbólico está prestes a chegar e precisamos tomar medidas, precauções, o que não é de forma alguma redundante. Dessa perspectiva, é necessário observar e desenhar um plano de ações que cada vetor pode tomar, e a probabilidade de ocorrência de cada um é cruzada. Em áreas armadas, eles não têm escolha. As oportunidades de sucesso devem ser evitadas. É ingênuo fingir atacar o inimigo sem esperar que ele vingasse. Estamos de lado, somos o Ocidente. Se concordarmos com isso, precisamos executar neste cenário até que sermos que o inimigo ou o operador podem ser mais prováveis de ter sucesso e evitá-lo, se você estiver na guerra da informação no mundo atual. Isso é crucial e pode até mesmo ser usado como um ponto de rota-terror. O que isso significa? A estratégia prudente é que os países da América Latina mostram essa situação claramente ao público como alerta, incluindo a OTAN, e até mesmo ameaçam tomar medidas e sanções severas contra o Irã e seus agentes. Todas as instituições têm informações. Você não precisa inventar nada novo. Há 3 cenários testados, planejados detalhados e inesperados, que seus pontos e vantagens mais vulneráveis são analisados estatisticamente. Em sua opinião, qualquer ataque no território dos Geórgia é muito ousado. As consequências serão devastadoras. Então, onde você vai? A América Latina, a Europa ou a África são mais fáceis para eles, onde eles poderão ser mais relaxados. Portanto, alvos e agências de segurança ou inteligência dos EUs e israelenses que não são protegidos adequadamente devem compartilhar informações relevantes de forma eficaz com o centro de integração, mudar culturas e compartilhar mais aspectos da estratégia à operação e tática. A segurança é a cooperação e a coordenação do mais alto nível de combate ao nível tático mais baixo.
É por isso que, como estrutura separada, devemos reconhecer que a guerra da quinta geração tem componentes não tradicionais e transportadores assimétricos, embora a possibilidade de uma escalada global é pouco. No médio prazo, de uma perspectiva tradicional, o expansionismo na frente da ação provavelmente ocorrer, onde os operadores já estão estacionados lá e, na verdade, o Irã não tem recursos para lutar contra os Estados Unidos na esfera de influência. Tradicionalmente, os operadores tiveram que agir e acelerar a narrativa com o chamado equilíbrio ético internacional, forçando-os a retirar suas ações. Ou chegar a um cessar-fogo. Por outro lado, há fatores econômicos. Para ele, o fechamento do Estreito de Hormuz também é uma estratégia de exercer pressão sobre o mundo, transformando em pressão internacional sobre o presidente Trump, exigindo que ele seja rebaixado em uma estratégia de dissuasão da assimetria. Este é um fator importante. A teoria da tática militar da teocracia iraniana tem sido historicamente caracterizada por calibração e racionalidade. Em outras palavras, eles nunca atacaram diretamente ou em larga escala porque conheciam suas próprias capacidades e limitações, bem como as capacidades e limitações dos inimigos. Seus ataques sempre foram uma estratégia simétrica. Alvo, os objetivos de Terren: persuasão, negação paradoxística, guerra de autojudiciamento, exercer pressão suficiente para negociar apenas, em vez de colapsar, conquistar tempo e organizar. Eles impediram ou se oporão à ativação da aliança global a qualquer custo, então seu objetivo será capital político de Trump e seus aliados. Por outro lado, espera-se que os dias atingem seus picos, mas elevará ainda mais após esses 40 dias de luto, sem descartar a possibilidade de que outras pessoas agirem com compaixão. Eles terão tempo para avaliar cenários e prioridades de metas com base em suas próprias habilidades. No curto prazo, o Irã reprimirá e reorganizará seus equipes, desde que Israel não desperca um minuto e os Estados Unidos não despercam um minuto, e se fosse como um interlocutor, ele buscará retornar ao diálogo e ganhar tempo. Os cães podem mudar seus proprietários, mas nunca mudarão os costumes. Eles conhecem suas capacidades e, historicamente, eles não ultrapassaram seus limites, então isso faz você pensar que eles se concentrarão em responder fortemente fechando o Estreito de Hormuz, o que levará ao derramamento de petróleo esta semana. As flutuações em torno de os 100 dólares garantirão que o regime o usar como uma arma favorável, como continuar a fazer tudo o possível para garantir que a pressão da China e outros países em fóruns internacionais como o Conselho de Segurança significa um cessar-fogo e um cessar-fogo. O que eles buscarão é um parada, um contínuo e reorganizado que nem Israel nem os Estados Unidos permitirão. Trump também não tem espaço para cometer erros. Sem mencionar Israel, onde suas subsistências estão em perigo nesta estação. É provável que as forças Quds, ou as guardas revolucionárias, usarão drones e barcos de velocidade para operar na área e podem atacar navios Qadires no estreito. Ao mesmo tempo, eles lançarão ataques cibernéticos que podem ser possíveis contra a infraestrutura energética, que será consistente com a estratégia do estreito. Eles organizarão e concentrarão ações no médio e longo prazo por meio de suas redes de convergência, em vez de 100 narrativas, que buscarão ser vítimas em suas novas áreas de ação e se afirmar o multilateralismo, mesmo que pareça ser mentira em vez de peso, e a eficácia das organizações supranacionais que eles tentaram distorcionar, como as Nações Unidas, onde eles se movem na água como peixes ou até mesmo liderando. Fortalecer e impulsionar profundamente a democracia. Hoje começamos aqui, mas essa é apenas a primeira etapa. Vamos prosseguir no monitoramento detalhado e no desenvolvimento do índice iraniano, que servirá para avaliar e classificar amplamente a extensão da influência negativa do regime teocrático iraniano e de seus agentes associados. Agradecemos imensamente a todos.